Certamente você já ouviu alguém dizer que nem parece ano de Copa do Mundo. Nem parece que estamos em Copa do Mundo. O povo anda anestesiado. As pessoas não se empolgam mais como antigamente. Né? Você nota que em alguns amistosos dos jogos da seleção brasileira aqui no Brasil, no nosso país, a maioria, a maioria desse público que frequentam os jogos da seleção brasileira são de pessoas abastadas, classe média alta, os ricos. Né? Realmente, a população mais pobre não tem a menor condição de pagar R$ 500 para assistir um amistoso. Isso é um roubo, isso é um absurdo. Você tirar a possibilidade das pessoas que fazem realmente com que o futebol tenha toda essa importância, é a população mais pobre. E então enchem um estádio com sua grande maioria de ricos, e aí a identificação por parte do povo se perde. O povo tão sofrido, o povo que passa por tantas dificuldades e tinha até então, em um passado, o futebol como uma das suas alegrias, já não tem mais, já não empolga mais. E eu penso que isso se deve, né, essa falta de identificação da população brasileira, por conta de jogadores sem carisma, por conta desses ingressos custando um absurdo. Isso realmente tira o interesse da população, que realmente é da massa, em se empolgar com os jogos da seleção brasileira. Né? As escolas não colocam mais bandeirinhas, as ruas não são mais pintadas. É claro que vivemos outros tempos, mas a seleção brasileira de futebol foi perdendo a relevância para o público. Ingressos caríssimos, jogadores é, lá da Europa. Né? Eu não sei a maioria dos nomes dos jogadores brasileiros, nem me importo. Né? Eu perdi o interesse. A Copa que mais sim, me empolgou quando eu era criança ainda foi a de 94. Mas os jogadores entravam unidos. Claro, teve aquele velório que não terminava nunca. Infelizmente, Ayrton Senna morreu em 94, em maio de 94, e os jogadores brasileiros, né, se uniram para homenagear o Ayrton Senna e também trazer o povo, o carisma do povo, jogar pelo povo. E isso mantinha as pessoas conectadas na frente da televisão. Hoje em dia, muitos nem torcem para a seleção brasileira. O que acontece é o seguinte: o pessoal tá louco para ganhar uma folga, sair 2 horas antes do trabalho, então eles pensam assim, bom, ou talvez pensem assim, é melhor o Brasil ir se classificando, porque aí eu ganho folga, mas não porque querem ver o Brasil campeão. Né? Jogadores que não têm identificação com o povo, tudo isso fez com que a população perdesse o interesse. E aí em 2014, quando o Brasil leva 7-1 da Alemanha dentro do seu território, promoveu um dos maiores fiascos da Copa do Mundo pelo tamanho da camisa da seleção brasileira. 7-1, e olha que a Alemanha teve que tirar o pé, senão a tragédia seria maior. E diante desse cenário, um jogador foi destaque brasileiro, mas de chacota, o Davi Luiz, né? Quando ele chora, quando ele dá entrevista chorando, dizendo que queria dar uma alegria para o povo. E aí ele foi motivo de chacota. Até o pessoal da mídia do Brasil todo, gente com peso, com nome,
criticando o cara. Ah, o jogador tem que ser profissional, o jogador não tem que chorar. Mas quando nós temos jogadores que não sentem a derrota em nossos clubes, a gente fala, poxa, esse jogador não sente nada, esse jogador é uma água morna, esse jogador é água de chuchu, esse cara aí não tem garra, não tem sangue. E com o passar do tempo, eu comecei a valorizar o que o Davi Luiz disse. E realmente, eu prefiro um cara que chora nas derrotas do que um cara que não sente nada. Porque o futebol tem que ser profissional, sim, mas não adianta você ser só profissional se você não tem o sonho de vencer, se você não tem o sonho e se você não se preocupa com a torcida. E se a torcida não te empolga, porque tem jogadores assim, que o estádio pode estar lotado, eu sou colorado e várias vezes a torcida do Inter fez festas homéricas aqui e os jogadores que nós tínhamos aí não sentiam nada. Então eu prefiro ter um Davi Luiz que chora, que sente a derrota, do que um água de chuchu. Até vou colocar aqui o áudio e com o passar do tempo, realmente, cara, é muito bom ouvir isso, sabe, de um jogador. Se preocupar com o povo. Eu só queria Escute o áudio. poder dar alegria ao meu povo. A minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo. Desculpa a todos os brasileiros. Então é isso, pessoal. Eu prefiro ter um jogador no meu time, na seleção brasileira, que chora por causa das derrotas, do que um jogador que não sente absolutamente nada. Vou até colocar o áudio de novo aqui, porque, cara, agora com o passar do tempo faz todo sentido isso que o Davi Luiz disse. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Então, ele fala ali, ele só queria dar uma alegria ao povo, essa gente que sofre muito. Hoje, nessa seleção, nós não temos jogadores que falam no povo. Dificilmente nos clubes nós temos jogadores que falam, olha, eu quero ganhar esse título para oferecer para a torcida. Então, isso hoje tem muito valor, cara. Hoje tem muito valor. E eu prefiro muito mais o jogador que chora nas derrotas do que um jogador que não sente absolutamente nada. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like, me ajuda muito. Se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações. Toda vez que houver um vídeo novo aqui, você será avisado. E um forte abraço.